Amados irmãos, muito bom dia. Nós vamos estudar a palavra de Deus com vocês. Vai ser mais um conversar. Eu sempre prego ensinando, ensino pregando, e eu gosto disso. Nós vamos conversar sobre o texto sagrado que nós temos diante de nós. Vamos refletir sobre o mesmo, mas com o coração aberto, generoso, gracioso, sem amarras, sem fronteiras, sem barreiras. Está bem? Deixe a Bíblia aberta, mas eu quero que você abra a Bíblia também no livro de Atos dos Apóstolos. Já lemos o texto, o presbítero Johannes leu o texto para vocês como liturgista e responsável pela leitura bíblica, mas eu quero que você deixe a Bíblia agora aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, porque para entender a carta aos Efésios, se faz mistério que nós entendamos como foi a viagem de Paulo, o que aconteceu em Éfeso. É necessário que tenhamos essa capacidade de criar essa simbiose, essa sinergia entre o discurso de Paulo e a vida de Paulo. Então, por isso eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta. Nós não vamos ler em todo o capítulo, dos capítulos 18 e 19, nós vamos pincelar alguns textos que lançam luz à carta, a missiva do apóstolo São Paulo. Vamos fazer uma breve oração. Quero que você curve sua cabeça e vamos fazer uma concisa oração. Nosso Pai Celeste, esse púlpito tem empregado tantas pessoas no decurso desses anos. Agora há pouco foi apresentada uma senhora que esteve aqui em 1930, possivelmente na época do reverendo senhor pastor que construiu essa igreja, reverendo Matatias Gomes dos Santos, pastor naquela época. E possivelmente ela ouviu o reverendo Matatias pregar. Quantos homens já passaram por aqui, Senhor? Reverendo Antônio Trajano, reverendo Álvaro Reis, o construtor desta catedral, esta grande igreja, esse belo templo, bela arquitetura, sonho do coração do teu servo, reverendo Matatias, e tantos outros, pastor atual, seus pastores auxiliares, pastores visitantes. E cabe a mim, Senhor, expor a tua palavra nesta manhã e fazemos com o coração suave, como sempre o fazemos, rogando a tua bênção, Senhor, para a tua igreja. Não queremos que a mensagem seja simplesmente mais uma responsabilidade pastoral. Não queremos que seja simplesmente mais uma exposição acadêmica ou de conhecimento. Não se faz necessário isso. Não temos a pretensão de mostrar conhecimento, nem precisamos disso. Por isso queremos que a tua palavra fale, que a tua palavra flua no coração de cada um de nós, sem barreiras, sem fronteiras, sem amarras, sem nenhum tipo de qualquer outra proposta ou interesse, a não ser simplesmente pregar a tua palavra com fidelidade. Por isso, Senhor, abençoa o coral nesta manhã, cantou tão belamente como sempre o faz. Abençoa os cultuadores desta manhã, os adoradores que vieram à tua presença nesta manhã, Senhor. Abençoa os visitantes, nós que aqui estamos no púlpito, os internautas, aqueles que haverão de ouvir a tua palavra mesmo à distância física, mas a tua palavra não está presa, a tua palavra não tem amarras, a tua palavra transcende o momento cultico de adoração, e ela sempre cumpre aquele propósito para o qual o Senhor Deus a destinou, a designar. Trazer frutuosidade no coração dos pecadores e daqueles que a escutam. Nós oramos, Senhor, mercê de Deus, por tua graça e misericórdia, completamente fiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vamos conversar. Vocês deixaram a Bíblia aberta em Atos 18, não é? Certamente. O livro de Atos, como vocês sabem, é o único livro histórico que temos no Novo Testamento. Não significa que Atos dos Apóstolos seja toda a história do cristianismo. Quando você ler a Bíblia, tem que entender isso. Mesmo quando se lê a carta aos Efésios, será que Paulo não tinha mais alguma coisa a dizer? Com certeza. O apóstolo São Paulo tinha muito mais coisas a compartilhar com a igreja de Éfeso e que ele não fez. E assim toda a Bíblia. Será que Jesus não
realizou muitos mais milagres e prodígios do que aqueles escritos e inseridos nos evangelhos, com certeza absoluta, inarredável. Então a Bíblia sumariza e laconiza aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. A Bíblia não é toda, a Bíblia é a revelação de Deus, mas não é toda a revelação de Deus. Toda a Bíblia é revelação de Deus, mas a Bíblia não é toda a revelação de Deus. Deus teria muitas coisas a revelar que Deus não revelou. Billy Graham, no seu livro Espírito Santo, chega a dizer que o Espírito Santo tem muito mais dons do que aqueles que estão a dar à igreja, do que aqueles que foram classificados, categorizados por Paulo na carta aos Coríntios e na missiva aos Romanos. Então Deus é livre, Deus é espontâneo. A palavra de Deus não está presa ao pregador. A palavra de Deus transcende ao pregador e à própria igreja. Como é maravilhoso entender isso, né? Então Deus não está preso ao pregador. Isso é muito bom entender. Deus não tem compromisso comigo, como pregador, com o reverendo Guilhermino, com o reverendo Cid, reverendo Isaías, reverendo Marcelo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Esse é o único compromisso que Deus tem, não é com o pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós pregarmos alguma coisa que não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso, fica simplesmente a minha palavra, não foi palavra dele. Lembra que Deus disse? Se o profeta falar alguma coisa e não se cumprir o que ele disse, eu não falei por intermédio dele. Então Deus não tem compromisso com ninguém que sobe nesse púlpito. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se o pregador estiver sendo fiel à sua palavra, esse é o compromisso que Deus tem com ele, de ele expor com fidelidade e com inteireza a sua palavra. Então isso é uma coisa bem suave, bem leve. Isso é uma das regras hermenêuticas universais e que faz parte da teologia reformada. Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nem mesmo com o doutor Billy Graham, os grandes expoentes, Leighton Ford, seja quem for, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então vamos pensar, tá bom? Vamos refletir. Então, por que a carta aos Efésios tem tanta importância na teologia? Para os teólogos é uma das cartas é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, juntamente com a carta aos Romanos. Para muitos teólogos, a carta aos Romanos e a missiva de Paulo aos Efésios são os dois textos mais teológicos do Novo Testamento. Alguns ousam a dizer que se tivéssemos no Novo Testamento o Evangelho de João, a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, teríamos uma visão completa do propósito de Deus para a sua igreja, tanto no aspecto conceitual de crença, na compreensão dogmática, como no aspecto ortopraxo, no que a igreja deve praticar no seu dia a dia. Então Paulo esteve em Éfeso no final da sua segunda viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, como vocês sabem. Alguns teólogos e missiólogos dizem 4, porque eles classificam a última viagem de Paulo para Roma como também preso, como se fosse a sua 4ª viagem. Nós não vamos entrar nessa, são querelas que não têm tanta importância. Se foi 3 ou 4 viagens, importante é que Paulo viajou, evangelizou, cristianizou os povos, isso é o mais relevante. Então Paulo esteve em Éfeso em sua segunda viagem missionária. No final da viagem, Paulo havia passado, conforme vocês podem ver, no começo de Atos capítulo 18, Paulo passa em Corinto. Naquela época, Corinto era a capital da Acaia. Júlio César, imperador romano, transformou Corinto na capital da Grécia. Nos dias de Paulo, não era Atenas, era o Corinto, chamado de Acaia, a antiga Grécia na época de Paulo. Depois Corinto foi destruída e voltou a ser Atenas a capital. E Paulo esteve em Corinto. De Corinto, Paulo passa em Éfeso. Mas nós vamos ver, Paulo passou em Éfeso porque indo à Síria, voltou novamente para a Ásia Menor, passa em Éfeso. Depois Paulo passa em Éfeso novamente na 3ª viagem missionária. E Éfeso é o ministério mais longo de Paulo. Naturalmente a igreja mudou muito dos dias de Paulo para hoje. Lembram vocês que a igreja estava em sua fase incipiente. Era o primórdio do cristianismo, era o nascedouro do cristianismo. Paulo não passou longo tempo numa igreja. Hoje não seria possível um pastor ficar só 3 anos na igreja, né? Naturalmente se pensa que é um tempo muito conciso. Haja vista a eleição aqui na igreja, por exemplo. Os pastores estão sendo
convidados à eleição por um período de 5 anos, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Então, mas Paulo ficou só 3 anos. O mais longo ministério de Paulo na igreja local foi 3 anos, que foi justamente em Éfeso. Seu segundo mais longo ministério foi Corinto. Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto. Paulo era um pregador itinerante. Então, Paulo era um plantador de igrejas. Então, o trabalho de Paulo foi desta forma. Ele passou conciso tempo, um tempo muito lacônico em cada lugar. Mas, independentemente do breve tempo que passou, Paulo fez um trabalho muito frutuoso. A prova inconteste e iniludível são as igrejas que ele plantou. Às vezes, um pastor fica longo tempo e não planta tantas igrejas. E Paulo passou tão pouco tempo em tantas igrejas e plantou tantas igrejas. Tão breve tempo em poucos lugares. Então, vejamos então. Então, leia comigo aqui para você ver. Eu vou abordar o texto, tá bom? Não há digressão, não estou fugindo do texto aos Efésios. Isso é só a guisa de introdução do assunto. Então, vejamos então. Atos 18, verso 18, nós vamos ver que Paulo passa em Éfeso. E quando passou, deixa a Bíblia aberta, acompanhe comigo. O assunto do texto é o final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, deixou a quem? Áquila e Priscila em Éfeso. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que ele permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os irmãos, todos os discípulos. Vejamos a continuidade, a sequência do texto. Versículo 24, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então Paulo mostra que a vida de Paulo, interessante, querido, se você for olhar, Paulo era muito pessoal, como deve ser todo pastor. Paulo era muito pessoal. Paulo criou uma rede de amigos e de pessoas que trabalhavam com ele. Paulo não era um freelance, um franco atirador. Por onde Paulo passou, Paulo não só evangelizou, discipulou, mas Paulo criou novos líderes. Paulo criou novas lideranças que deram sequenciamento ao seu trabalho. Paulo não trabalhava sozinho. E eu fico admirado quando leio a Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes, conheço um pouco de Bíblia, e eu fico admirado quando vejo como Paulo era pessoal. Todas as cartas de Paulo faz alusão e menção nominalmente de pessoas que foram bênçãos no seu ministério e cooperaram com ele, e somaram e envidaram esforços com ele na disseminação, propagação e difusão do Evangelho. Se você vê, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo faz menção de 32 nomes, queridos, 32 nomes de pessoas, os quais foram bênçãos em sua vida, e também vidas com certeza, a recíproca é completamente verdadeira, que Paulo foi bênçãos também em suas vidas. E Paulo os chama de meus cooperadores em Cristo Jesus. Então Paulo trabalhava cooperativamente, Paulo trabalhava em colegiado. Paulo não trabalhava sozinho. Por isso que quando pensamos em Paulo, o maior cristão de todos os tempos, já vi muitas dessas frases assim, esses jargões religiosos e teológicos, até mesmo em livros, não esqueçamos que Paulo trabalhava em equipe. Paulo tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele, que somavam com ele na propagação do Evangelho. Então em Éfeso, Paulo encontrou Áquila e Priscila. Paulo encontra Áquila e Priscila em Corinto. Paulo vê o potencial daquele casal. Paulo os leva consigo para Éfeso. Paulo os deixa ali em Éfeso. Eles encontram por sua vez Apolo, que era eloquente, versado nas Escrituras, mas não conhecia de forma completa, holística, a mensagem do Evangelho, conhecia mais a compreensão da lei, e ele é orientado, torna-se um discipulador também. É ali em Paulo confronta com os líderes do culto a Deus, a Diana, e por isso Paulo fala aos coríntios: vocês sabem que em Éfeso eu lutei contra feras, diz Paulo, e Paulo tem grandes embates.
As pessoas querem apedrejar Paulo, querem matar Paulo. Paulo é protegido por Jason, que mora, a sua casa é contígua à sinagoga. Então Paulo teve muitas lutas e embates ali em Éfeso. Mas interessante é que quanto mais lutas acontecem, mais Deus abençoa Paulo. É ali em Éfeso que possivelmente Paulo teve suas maiores lutas espirituais. Mas foi também em Éfeso o lugar onde Deus possivelmente mais usou Paulo. A prova é que você vai ver o texto, o que acontecia com Paulo em Éfeso, como Deus usava prodigiosamente. Vejam bem, leia comigo Atos capítulo 19. Mesmo essas lutas que ele estava tendo com os inimigos do Evangelho, com aqueles que combatiam o Evangelho, foi ali que Paulo sentiu que Deus o queria ali, e ficou ali 3 anos ensinando ali na escola de Tirano. Mas vejam bem o que aconteceu. O que acontecia com Paulo e o ministério de Paulo em Éfeso. Vejam bem que coisa tremenda, queridos. Vejam bem o texto aqui, versículo 11, Atos 19. Vejam comigo aqui o diz o texto. Versos 10 e 11 e 12. Leiam juntos. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Estão vendo? Então, como foi sazonal, frutuoso o ministério de Paulo em Éfeso. Então, como é bom entender isso, né? Ser guiado conforme o vento do Espírito Santo. Então, eu fico maravilhado com isso. Então, Paulo tinha essa compreensão, esse discernimento, de chegar e sair no momento certo. A melhor coisa do mundo é isso em todas as coisas. Lembra vocês a nuvem que pairava sobre a arca da aliança e sobre o povo? Quando lemos no livro de Números, diz que o povo de Israel seguia no deserto sob a nuvem. E o texto sagrado diz, alguns dias, a nuvem passava 2 dias somente em um lugar. Somente 2 dias. Pensa você o trabalho de colocar a tenda, esticar a corda, fincar as estacas no chão no deserto, aquele trabalho imenso. 2 dias depois, arranca tudo de novo, porque a nuvem se levantou. E o povo seguia a nuvem. E Moisés escreveu algumas vezes, a nuvem passava 1 semana, 2 dias, às vezes 2 meses. Eu acho que crianças choravam, pessoas idosas reclamavam, é natural, eram seres humanos, mas se guiavam conforme a nuvem de Deus. A melhor coisa é seguir a nuvem de Deus, é deixar Deus e caminhar conforme a nuvem de Deus. E Paulo fez isso. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele sentiu que a nuvem de Deus estaria com ele ali 3 anos, e ele ficou 3 anos naquele lugar. Então, é maravilhoso entender. Paulo passa ali na 2ª viagem missionária. Na 3ª viagem, volta a Éfeso. Depois, na última viagem, indo a Roma, é a única igreja que Paulo faz questão de se reunir com a liderança. Paulo está indo preso para Roma. Queridos, eu sei que sou muito sentimental e emotivo, mas eu fico a imaginar comigo, porque eu, quando leio a Bíblia, eu viajo na Bíblia, como se eu entrasse, me introjetasse no texto para pensar que eu vi aquela cena. Pensa você, Paulo chega em Mileto, por área portuária, zona portuária, e Paulo manda um recado: eu estou indo para Roma. Paulo não sabe, mas essa última viagem, Paulo vai para Roma e morre em Roma. Ele manda chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele manda chamá-los. É a última mensagem de Paulo. Paulo manda chamar os irmãos, e Paulo tem um recado para eles. Como vocês podem ver, Paulo os manda chamar, porque Paulo quer conversar com eles. Atos capítulo 20. Passe a Bíblia, a próxima página. Você vai ver o encontro de Paulo. O que aconteceu em Mileto? Talvez muita gente não seja amigo de presbíteros. Esses presbíteros deveriam ser homens de Deus. Deveriam ser, eu creio. Deveria ser um conselho santo. Porque Paulo chamou aqueles presbíteros para conversar com eles. Não só o pastor era santo, que era Paulo, mas o conselho também era santo. Então Paulo chamou os presbíteros daquela igreja para conversar com eles em Éfeso. Foi o único recado. E depois eles o beijaram no rosto. Se reuniram na praia, se ajoelharam, beijaram no rosto, porque Paulo disse que não mais veriam seu rosto. E vejamos, Atos
capítulo 20. Estou todo dissertando o que a Bíblia diz. De Mileto, verso 17, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Se você olhar, versículo 13, Atos 20, 13 em diante, é que fala da viagem de Paulo. Ele chega em Mileto e manda chamar os presbíteros ali. Tá bom? Então, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 19, Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo tem uma mensagem para os judeus, para os judeus também. Então ele diz: jamais deixando o quê? De vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo era um evangelista, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, enviado para Roma e morre. Então, e ele disse que não sabia o que aguardava. Ele não sabia porque justamente foi preso em Jerusalém. Então, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que é que Paulo pede para os presbíteros? Vamos ver o que Paulo pede? Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí bispos é uma outra palavra para presbíteros. A palavra episcopos. O Espírito Santo vos constituiu episcopos, bispos, presbíteros dessa igreja. Para quê? Qual o papel do presbítero? Da Santa Ceia? Não somente a Santa Ceia. Ministrar a Eucaristia? Sim. Mas Paulo diz que os presbíteros devem pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Já imaginou a responsabilidade do presbítero? De pastorear a igreja de Deus com Paulo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Paulo vai continuando, dissertando. Se você quiser ler mais, continue. Então é nesse contexto que Paulo escreve a carta aos Efésios. Mais adiante, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, os teólogos, via de regra, a maioria deles diz que Paulo estava preso em Cesareia. Lembram, queridos, que Paulo ficou quanto tempo em Cesareia preso? 2 anos. Lá em Atos 22 vai contar a história, a prisão de Paulo. Depois nós vemos que Paulo é julgado, o rei Agripa o escuta, fica persuadido com a sua mensagem. O rei Festo traz Paulo, esqueceu de Paulo. Festo colocou Paulo na prisão, esqueceu dele, como muita gente faz com um pregador, com qualquer pessoa. Simplesmente escanteou, esqueceu, preteriu. E Paulo ficou esquecido 2 anos em Cesareia. Depois Paulo é chamado da prisão. Festo diz: olha, há um prisioneiro aqui que está há 2 anos aqui. Você quer ouvi-lo, Agripa? Então traga-o. Trouxeram e Paulo fala sobre a revelação de Deus, o propósito de Deus para com Israel. Agripa tinha origem religiosa, conhecia a lei mosaica. E Agripa diz: quase você me faz um cristão, Paulo. Mas de lá de Cesareia, Paulo é conduzido para Roma. Ele apela para César. Era, na época de Paulo, Nero César, imperador romano. Ele apelou para César. Se apelasse para César, diz Festo, procônsul romano. Se apelasse para César, Paulo, para César irás. Mas antes de ir para Roma, Paulo passou 2 anos em Cesareia preso. E ali, confinado, Paulo escreveu uma das suas mais belas missivas, a carta aos Efésios. E é maravilhoso, porque você vai ver na carta aos Efésios as preocupações de Paulo. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios são aspectos morais, ensinamentos morais. Capítulo 4 em diante são ensinamentos mais teológicos. Então vamos ver algumas lições de Paulo. Não há dúvida nenhuma de que foi Paulo que escreveu o texto, porque Paulo começa na sua carta. Paulo usa a palavra prisioneiro 3 vezes, dando a entender que ele está confinado quando escreveu a carta. Vejam bem que Paulo começa versículo 4. Agora vamos para a carta aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Então Paulo se encontra confinado quando escreve a carta aos Efésios. Se você for ler novamente em Efésios capítulo 3, Efésios 3, 1, Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então Paulo se declara que está em prisão, em confinamento,
quando eu escrevo essa carta. Mas me preocupa muito o cuidado de Paulo, porque mesmo preso, Paulo está preocupado com a igreja e fala de um amigo dele. Paulo termina antes da bênção apostólica, antes do final do texto, antes do epílogo do texto, Paulo fala sobre um amigo dele, chamado Tíquico. Eu fico admirado com essa personalidade de Paulo. Isso me fascina, me embevece. Eu sou apaixonado pelo exemplo de Paulo. E Paulo preso, escreve: estou preso, e diz depois, antes da sua bênção apostólica: mas antes que possais também saber meus assuntos e como estou indo, Tíquico, meu amado irmão, fiel ministro. Capítulo 6, versículos 21 e 22. Tíquico, meu amado irmão e fiel ministro, vos fará saber de tudo, a quem eu envio a vós, com esse meu mesmo propósito, para que possais conhecer nossas circunstâncias e para que ele console os vossos corações. Paulo está preso, mas está preocupado com a consolação da igreja. Gente, isso é pastor. Isso é homem de Deus. Isso é um exemplo para mim, para os pastores dessa igreja, para todos eles, para cada um de nós. Alguém quer ser um bom pastor? Veja o exemplo de Jesus. Mas como Jesus é ao concurso, é Deus, veja o exemplo de Paulo, que é mais próximo de você, que é um pecador tal qual como eu e você o somos. Então veja o exemplo de Paulo, preso, confinado e preocupado com a consolação da igreja, sofrendo e preocupado com o bem-estar espiritual da igreja de Éfeso. Isso é um pastorzaço, né? Que alma pastoral. Então vamos ver algumas lições que nós vemos no texto. Primeira lição que nós vamos ver, Paulo fala da vocação. Paulo diz que a igreja de Éfeso deveria, portanto, esforçar-se para ser digno da vocação a que fosse chamados. Paulo usa a palavra hiperetes, que significa vocação, a arte de ser chamado. Mas como é que vão manifestar a sua vocação? Paulo diz isso. Paulo diz como é que eu, os pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, o povo que frequenta essa igreja, vai mostrar a nossa chamada de Deus, a nossa vocação de Deus. Vamos chamar o quê? Vamos mostrar da seguinte forma: como é que se evidencia a vocação cristã? Paulo diz: para que andeis dignos da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, e suportando uns aos outros. Eu vou mostrar que sou vocacionado andando com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Porque se eu não mostrar isso, o evangelho vai para a cucuia, vai para o buraco, vai para o ralo. Não há nada que sustente a igreja, não há nada que faça a igreja ser a igreja de Jesus, a menos que tenhamos essa vida. Não adianta dizer que eu sou crente se eu não tenho uma compaixão, misericórdia por ninguém. Não adianta dizer que eu sou membro da catedral, sou membro da igreja evangélica, sou chamado por Cristo, se eu não sou manso, misericordioso, longânimo com ninguém. Então é importante você ver isso. Não é para mim, Antônio José, não, é para vocês esse texto, para todos nós. Então vamos pensar nisso, como é que o cristão de Éfeso iria mostrar que de fato é um vocacionado de Cristo, é um chamado é um chamado de Jesus, é um escolhido de Deus. Paulo mostra, portanto, alguns aspectos da vivência prática, da ortopraxia cristã, que tem que estar presente na vida de um digno da vocação que foi chamado. Primeira coisa, a humildade. Paulo diz que o cristão de Éfeso tem que ser humilde. A humildade. A humildade, segundo João Calvino, no seu 4º livro, que trata da eclesiologia, é o senso de quem realmente somos e a compreensão de quem realmente Deus é. A humildade é você reconhecer que você não está com essa bola cheia. Você é um pecador, que tudo que acontece por sua vida é por pura graça divina. Como é bom às vezes ficar com a bola murcha. Tem um programa aí da Globo, não é? Bola murcha de futebol, não? Então às vezes é bom o cristão ficar com a bola murcha, dizer, tudo que acontece comigo é por pura graça. Não é porque eu sou isso 2013, 2014, eu sou o cara, nada disso. O que aconteceu com você, com a minha vida, com todos nós, é por pura graça. E Paulo quer que os cristãos compreendam isso. Anda com humildade, tá? Baixa a bola. Então é importante eu e você entender isso. Se queremos ser abençoados, a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. É importante você entender essa compreensão da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da instrução, e a humildade precede a honra. Então, vamos pensar sobre a compreensão da humildade. Por que Paulo pede que a igreja ande em humildade? Porque o próprio Cristo, que é o modelo, o protótipo maior da igreja, o paradigma perfeito, disse: eu sou manso e sou humilde. Mas se meu Cristo, o Cristo a quem eu vivencio e vivo e sigo, é humilde porque você é um cara arrogante.
porque você é soberbo, porque você também vai ser. Não tem sentido, nem para mim, nem para ninguém. Então, por isso que é importante você entender isso. O próprio Cristo disse: aprendei de mim, que eu sou manso e que sou humilde de coração. Essa humildade Maria também compreende. Quando o anjo Gabriel disse que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do Redentor, do Messias, ela diz: é porque eu sou a melhor mulher do mundo. Não existe mulher na SAF do mundo que seja mais santa do que eu. Ela disse isso, não foi? Maria não disse nada disso. O que Maria disse? Porque ele contemplou na baixeza, na humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso contemplou na baixeza da sua serva, contemplou na humildade da sua serva. E é interessante que essa ênfase se faz presente em toda a Bíblia. A importância da humildade. Como é importante você entender isso. É maravilhoso entender isso. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele diz que a humildade não é somente a maior das virtudes, mas é a origem de todas as outras. Sabe, Malbatahan, no seu livro Lendas do Céu e da Terra, conta a seguinte história. Malbatahan conta que, na Idade Medieval, a Igreja Católica esteve incomodada com um certo monastério esquecido. Ficava lá distante, muito distante, lá na região dos bascos. Então, muito distante mesmo de Roma. O que é que vão fazer? Estamos preocupados, sabe por quê? Porque souberam que aquele mosteiro não seguia a cartilha da igreja. Não estava seguindo os catecismos, não estava guardando os 7 sacramentos. Eram cristãos devotos, dedicados, fiéis, mas parecia que não estava fora do padrão da igreja. Não estavam seguindo o parâmetro da igreja, do que é ser igreja, do que é ser cristão. Mandaram um bispo de Roma para lá. Aquele mosteiro ficava numa ilha. O bispo foi lá com um barqueiro, chegou lá. O bispo chegou todo paramentado, como eu estou aqui com vocês aqui, talvez mais paramentado, com as roupas de bispo de Roma. Chegou lá, fincou os pés no chão, soberbamente, e disse: eu vim falar com vocês aqui. Roma está muito triste com vocês. A igreja de Roma não está feliz com vocês. Vocês não estão sendo bons representantes da igreja de Roma. Vocês conhecem os 7 sacramentos? Não, nós conhecemos os evangelhos, conhecemos a Bíblia, seguimos a Bíblia, mas nós não sabemos quais são os sacramentos. Passou 6 meses ensinando a eles os sacramentos, ensinando como fazer primeira comunhão, crisma, batizado e assim por diante. Ao sair dali, disse: vocês aprenderam? Sim, nós aprendemos. Agora vocês são cristãos de fato. Vejam bem, agora vocês são bons crentes, são bons presbiterianos, viu? Vocês são bons cristãos, fazem tudo como deve ser, conforme a cartilha. Sabe o que aconteceu? O bispo de Roma tem levado os seus pergaminhos. Ele esqueceu os pergaminhos no mosteiro. Pegou o barco e, quando já estava longe, mar adentro, ele olha para trás, vê um grupo de monges correndo por sobre as águas. Aqueles monges eram maltrapilhos, vestiam-se mal, não, eram andarilhos, não tinham as roupas que caracterizavam e peculiarizavam o monastério. Aqueles monges mal trajados, correndo por sobre as águas, com porção de pergaminhos debaixo dos braços, e disseram: seu bispo, seu bispo, seu bispo. E o bispo parou: o que é? Chegaram cansados. Seu bispo, aqui estão seus livros. O senhor esqueceu seus pergaminhos na nossa ilha, no nosso monastério. Que aplicação faz Malbatahan? Aqueles monges não tinham os trajes da instituição. Aqueles monges não tinham a vivência da instituição. Aqueles monges não se caracterizavam como aquelas pessoas daquela instituição, mas tinham a fé e a vida para andar por sobre as águas. É isso que falta na minha vida e na sua vida. Não é parecer com a sua instituição, ser maravilhoso, ser um bom presbiteriano, ser um bom batista, um bom sei lá o quê, um bom metodista, luterano. Não é ter a cara da sua igreja, é ter a cara de Jesus, é parecer com a cara do Pai. Esse é o desafio meu e seu. Esse é o desafio de Paulo. A vocação que Deus chamou não foi só para ser um presbiteriano, isso é maravilhoso. A vocação que Deus chamou foi para seguir a Cristo, foi para parecer com Ele. Nem é para parecer com sei lá com quem.
é para parecer com Jesus. E Paulo diz isso aqui: eu quero vocês, e estou preso em Cesareia, mas o que eu peço a vocês, cristãos de Éfeso, eu passei 3 anos com vocês, diz Paulo apóstolo, eu quero que vocês pareçam com ele, eu quero que vocês sejam dignos da vocação que vocês foram, a que vocês foram chamados. Mas como é que eles vão demonstrar na sua vivência prática essa vocação? Andando com toda humildade. Paulo fala da humildade. Segundo Paulo fala da mansidão. O próprio Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. A mansidão. Os mansos herdarão a terra. Mansidão não significa subserviência, ser capacho dos outros. Mansidão é a compreensão de deixar que Deus governe a sua vida. Quando chega o momento de você querer agir, deixa Deus agir. Eu lembro, estava pregando em uma igreja, isso há muitos anos atrás, Bom Conselho, a terra de Pedro de Lara, lá em Pernambuco, agreste pernambucano. Aliás, um dos presbíteros da igreja era primo dele, Pedro de Lara, que participava do SBT. Então eu estava pregando na igreja de Bom Conselho do Papacaça, e naquela ocasião a esposa do pastor estava muito enferma. Ela havia extraído ambos os seios, estava muito doente. E no culto à noite ela falou para o esposo que queria cantar um hino. Eu era seminarista na época, eu pregava em muitas igrejas presbiterianas, até em conferências, aniversário de igrejas, e não era pastor, era seminarista ainda. Então eu estava no meu último ano, e ela disse: olha, o seminarista vai pregar. Falou para a esposa: eu posso cantar o hino antes da pregação dele? A casa do pastor era contígua ao templo, ao lado do templo, e eu fiquei escutando aquilo na sala, o diálogo do marido com a esposa. Aí ele falou: minha querida, você não pode, só faz 2 semanas que você extraiu ambas as mamas, você está tão frágil, tão débil. E ela falou: e se hoje for o último momento da minha vida, e se hoje for o último dia, e se hoje for o meu último cântico, o meu último louvor, você vai impedir? Ela falou chorando. Ele disse: eu não vou impedir. Eu não vou impedir que Deus lhe use. Eu não vou impedir. Ele escreveu até a mão, eu vendo a liturgia, ele colocou que a esposa iria cantar. Queridos, ela cantou uma música que nunca esqueci. Mas é difícil, dizia ela, mas é difícil assim deixar meu egoísmo e deixar que o teu Espírito controle tudo o que sou. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grata, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer na fé, ao deixar-te agir. E ela cantava e chorava, e o povo se ajoelhou, todo mundo se ajoelhou naquele dia. Eu fiz o apelo, vieram dezenas de pessoas à frente, mas eu tenho certeza completa e pia que não foi a minha mensagem, foi o louvor daquela irmã. E ela pedia que Deus, que quando ela quisesse agir, que Deus deixasse, que o Espírito Santo tomasse o controle. Isso é mansidão. Lembra Moisés? A palavra de Deus diz, pode parecer contradição, aquele Moisés que quebrou as tábuas da lei, é o mesmo Moisés que a Bíblia diz, era o varão Moisés mais manso, mais do que todos os homens que habitam sobre a terra. Números 12, versículo 3. O mesmo Moisés das tábuas da lei é o Moisés da mansidão. Quando os seus irmãos falaram mal dele, falaram mal de Moisés: será que o Senhor só fala só através dele, ou não fala também através de Arão e Miriam? O Senhor chamou os 3 na tenda. O Senhor desceu sobre a nuvem, e o Senhor falou para Arão e Miriam: por que vocês falaram mal contra Moisés? Se há alguém a quem me serve, eu falo com ele à noite, falo com ele, e ele ouve a minha voz como falo com Moisés. E Miriam ficou leprosa por 7 dias, Israel não partiu, até que Deus curasse a Miriam. Moisés ficou calado, Moisés não tomou as dores para si, Moisés deixou Deus agir. Isso é mansidão, é deixar Deus agir nos momentos em que você quer governar. Deixa Deus agir, deixa Deus tomar o controle, deixa Deus responder. Isso é mansidão. Então
Paulo diz isso. A igreja de Éfeso precisa aprender a mansidão, mas também precisa aprender a longanimidade. A longanimidade é uma virtude que na Bíblia e na teologia está mais atrelada a Deus, porque só Deus é longânimo e assaz benigno, como diz Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 103, versículo 8, Deus é longânimo e assaz benigno. Mas a Bíblia nos recomenda sermos longânimos também, já temos paciência longa com o outro. Ninguém quer suportar o outro, ninguém atura o outro. Paulo está dizendo suportáveis uns aos outros, em amor, diz Paulo. Paulo não diz mordei-vos uns aos outros, odiai-vos uns aos outros, algerizai-vos uns aos outros. Paulo diz suportai-vos em amor uns para com os outros. Vejam como Paulo está preocupado, está confinado, está preso, mas deseja que a igreja de Éfeso seja uma igreja que se caracterize pela mansidão, pela humildade, pela longanimidade e por suportar uns aos outros. Paulo vai mais além. Depois de Paulo falar sobre a vocação a que foram chamados e as virtudes que peculiarizam, que caracterizam esta vocação, essa peritologia, que são as virtudes da humildade, da mansidão, da longanimidade e do suportar uns aos outros, Paulo fala sobre a unidade que caracteriza essa igreja. E há 3 aspectos que Paulo faz menção aqui, aos quais eu menciono. A unidade da igreja que serve a um só Senhor, que possui uma só fé e que possui um só batismo. A igreja de Éfeso se caracterizava, se peculiarizava por uma igreja que serve a um só Deus, que serve a um só Senhor. Uma cidade em que o templo da deusa Artemis, que é a mesma deusa Diana, Paulo quer dizer, Jesus é Senhor aqui em Éfeso. Eu quero que vocês sirvam somente a Ele. Compreendam isso. Porque se seguimos a um só Senhor, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, diz Paulo. A compreensão de que só o Senhor é Deus, essa é a compreensão que traz unidade a toda a Bíblia. Essa é a pedra fundamental, não de Harry Potter, né? A pedra fundamental da fé cristã. Esse é o alicerce da fé cristã e da fé judaico-cristã. Por isso, esse versículo é o mais utilizado pelos judeus para colocar no mezuzá. Sabe o que é mezuzá? Alguém sabe? Vocês sabem, não sabem? A casa de você deixa, se você tiver na sua casa um vizinho que é judeu, ou se for já a casa dele, ou no seu prédio, se tiver algum judeu, já percebeu que eles colocam o mezuzá na porta? Uma pecinha cilíndrica no umbral da porta? Aquele se chama mezuzá. Sabe qual é o versículo que geralmente está dentro do mezuzá na casa do judeu? Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso ecoou até os nossos dias. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso ecoou dos lábios de Moisés, ecoou dos lábios de Josué. Josué chama o povo à atenção no final da sua vida e diz, eu quero falar com vocês. Eu já estou com 110 anos, eu já distribuí a terra da promissão, já parti entre as tribos, mas agora eu tenho um desafio para vocês. Agora temei ao Senhor, ou servir o Senhor com integridade, ou servir os deuses pagãos, os quais serviram vossos pais. Porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Esse mesmo desafio da unicidade de Deus está nos lábios do profeta Elias. Até quando, ó Israel, cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguia ao Senhor. Se Baal é Deus, seguia Baal. E triste e lamentavelmente o povo se calou. O povo não tinha voz, o povo não tinha caráter espiritual. Para dizer que iam servir ao Senhor, o povo se calou. A pior coisa do mundo é o silêncio. É não ter voz. É não opinar. É não tomar uma postura. O povo foi chamado a atenção pelo profeta Elias. Se o Senhor é Deus, ó Israel, seguia ao Senhor. Se Baal é Deus, seguia Baal. E o povo ficou calado. Que tristeza, irmãos. Isso é deplorável. E o povo silenciou. Então Elias gritou, responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo de Israel entenda, Senhor, que eu sou teu profeta e que não há outro Deus além do Senhor.
Então naquele momento caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e lambeu a terra ao redor. Você compreende isso? Paulo quer isso? Que a igreja tenha uma visão nítida, cristalina, clara, patente, tangente, latente, de que só o Senhor é Deus. Paulo fala de uma só fé. Não é qualquer tipo de fé, mas é a fé que está alicerçada em Cristo. A fé que justifica, a fé que salva, a fé que nos faz firmes, a fé que nos conduz. Paulo fala sobre essa fé. Os efésios foram alcançados por essa fé. Esta fé pregada pelos apóstolos, pela fé em nome do Senhor Jesus, é que este está agora caminhando, diz Paulo, quando diz Pedro, quando cura o coxo do templo da porta formosa. Pela fé em nome do Senhor Jesus é que este está curado. Pela fé somos justificados. Andamos pela fé. Andamos por fé. Vivemos por fé. O justo viverá por fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Somos guardados por Deus pela fé. Ora, pois, guardados pela fé em o Senhor Jesus Cristo, fé esta a ser revelada no último tempo. É esta a fé. Hoje as pessoas têm fé na religião, têm fé no pregador, terceirizaram a fé. Ouço muito, venha para a nossa igreja, temos aqui uma oração poderosa, um pastor poderoso, a unção poderosa. Tem gente que tem fé na fé, eu não tenho fé, mas eu tenho fé que ele tem fé. Thomas Huxley, o fundador do ateísmo moderno, filósofo inglês, ele ia sempre a Londres, à tenda de Spurgeon, para ouvir Spurgeon pregar. Certa feita, alguém o percebeu, ele sempre ficava no final do templo. Antes de Spurgeon impetrar a bênção apostólica, ele corria pelas ruas de Londres. Ele era o pai do ateísmo, ele não queria ser notabilizado e percebido numa igreja. Mas certa ocasião, um jovem o seguiu pelas ruas de Londres, quando terminou o culto, e disse: Dr. Huxley, o que é que o senhor faz na igreja ouvindo o nosso pastor? O que é que você faz ouvindo o nosso pastor Charles Spurgeon? Eu tenho visto o senhor dominicalmente indo à igreja. O senhor se converteu à fé cristã? Ele disse: não, meu jovem, eu não me converti à fé cristã. O senhor está passando por um processo de mudança espiritual? Também não. Mas por que o senhor vai para a minha igreja? Porque o senhor vai à igreja ouvir o pastor Charles Spurgeon pregar? E Thomas Huxley respondeu: meu jovem, você quer saber a resposta? Eu vou dizer-lhe: eu não creio em Deus. Eu, Thomas Huxley, não creio em Deus. Mas o que me faz ir à sua igreja dominicalmente é que eu não creio em Deus, mas eu creio que o seu pastor crê. E isso me fascina, isso me embevece. Queridos, o mundo quer ver uma igreja que crê em alguma coisa. O mundo quer ver uma igreja que crê em Jesus, que tenha fé nele, que vive em função desta fé. Eu creio que era assim a igreja de Éfeso. E essa era a igreja que Paulo queria. Uma igreja que caminhasse em mansidão, em humildade, em longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E uma igreja que vivenciasse a unidade de Deus, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Essa é a igreja que Deus quer. Isso não é projeto pastoral não, Deus me livre, sou um mero pastor colaborador. Estou simplesmente expondo a palavra de Deus, nada mais que isso, sem nem despojado de nenhum tipo de interesse em qualquer coisa. Mas essa é a igreja que Deus quer, à luz da Bíblia não tem outra igreja além dessa que Paulo mostra aqui. Se a igreja quer ser a igreja de Jesus, se a catedral quer ser a igreja de Cristo, tem que seguir esse modelo aqui. E esse modelo é mais importante do que o modelo da igreja presbiteriana no Brasil para essa igreja. Uma igreja que caminha em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros, e na unidade de Deus, na unidade da fé e na unidade do batismo. É isso que o Senhor quer para mim, para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida. Creio que é isso que Deus queria. Eu fiz um sermão, preguei pouca coisa do sermão,
Se o irmão tem coisa demais para falar, o tempo é conciso. Mas foi simplesmente um conversar, tá bom? Vamos conversar com vocês. Que o Senhor muito abençoe esta igreja. Sabe, João Calvino, tem gente que não gosta de João Calvino, o ojeriza em vários aspectos, mas sabe de uma coisa? Era um pecador tal qual como eu e você. Também não podemos também viver em função de Calvino como se fosse um ídolo, é claro, né? Nós não temos santos, mas criamos ídolos. Mas o fato é que é uma frase de Calvino que eu gosto muito. Quando ele analisa a Santa Ceia, a Eucaristia, sabe o que João Calvino disse? Quando ele trata o sacramento da Santa Ceia, ele diz que ele atravessaria 7 mares para pedir perdão a alguém e estar em paz com aquela pessoa, a fim de participar da Santa Ceia. Eu atravesso 7 mares para estar em paz com meu irmão, a fim de que eu possa participar com consciência íntegra diante de Deus, suportando uns aos outros em amor. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe os pastores dessa igreja. O Senhor seja com cada um de vocês, comigo, com cada um de nós. Que eles vão pedir isso ao Senhor. Senhor, dá a minha igreja segundo o coração de Deus. Que a catedral, o futuro pastor, seja assim também um homem que leva a igreja a ter o coração de Deus. É isso que nós precisamos, queridos. A igreja está aqui desde 1859. Essa igreja é uma igreja modelar. Eu viajo pelo Brasil todo. Catedral. Fala-se muito da catedral, né? O nome, ou seja, sou membro da catedral, né? Pensa nisso. Deus quer que essa igreja, a catedral, a primeira igreja do Rio, tenha a cara do Pai, pareça com Jesus. Nosso Deus e Pai, Senhor, esse é um grande desafio para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Essa mensagem, Senhor, não é para ninguém, não tem nenhuma perspectiva e caráter além do que simplesmente expor o que a Tua palavra diz, e tão somente isto. Abençoa, Senhor, os pastores desta igreja que servem a Ti, todos eles são homens de Deus. Que o Senhor os abençoe. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa os presbíteros desta igreja, os diáconos desta igreja, os corais desta igreja, os grupos de louvor, os departamentos desta igreja. Rogamos, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja e a igreja evangélica brasileira. Precisamos de uma igreja que pareça com Jesus. Talvez a igreja não tenha impactado tanto no nosso país, porque a igreja não parece com Cristo. Ela tem todo o caráter e perfil da sua denominação, mas não parece com Jesus como deveria parecer. Senhor, esse é o grande desafio da nossa vida, Senhor. Não precisamos imitar ninguém, copiar ninguém. Precisamos simplesmente olhar para Jesus, o seu modelo para a vida da gente. Ele é o nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor. E Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor, nós oramos humildemente, um coração quebrantado, pedindo ao Senhor que o Senhor mova a gente, antes que aconteça o arrebatamento da igreja. O Senhor mova a gente, Senhor, a ser a igreja tal qual Jesus sonhou, no nome de Jesus, amém.